Deixa eu ver. Bom, tá gravando agora. Boa noite para quem chegou agora, tá? Eu ainda tô no conceito. Só falei do conceito, tá? Tô nas duas primeiras linhas ainda. Bom, vocês não perderam muita coisa. Né? Tudo bem? Então, a administração pública indireta é isso aí. Conjunto de entidades personalizadas. Quais são essas entidades? Autarquias, fundações, instituídas pelo poder público, sociedade, economia mista, empresa pública, que executam de modo descentralizado. Por que descentralizado? Que a criação da administração pública indireta é baseada na descentralização por serviços. Né? Passa-se, transfere-se do ente político para o ente que está sendo criado a titularidade e execução de alguma competência. E o que entrega para as pessoas? Entrega para essas pessoas a satisfação de um interesse público, tá? A função administrativa. Vocês entenderam isso? Gente, isso aqui assim, é o básico para você entender a administração pública indireta, tá? Tipo assim, o básico. É o raciocínio, como é que funciona o mecanismo de estruturação da administração pública. Tá? Estou tentando ser o mais simples possível. Né? É evidente que eu tenho que colocar algumas palavras técnicas aqui, mas estou tentando ser o mais básico possível, senão fica prejudicado, né, o entendimento do direito administrativo depois. Né? Você vai estudar licitação, você vai estudar contrato, ato administrativo, intervenção em bens públicos, intervenção na propriedade privada. Você sabe por que tem essas coisas? Por que o direito administrativo funciona assim? Por que funciona assim? Né? Tem uma razão de ser, né? Tem uma razão de ser. Então vamos lá, senhoras, dando continuidade. Então vamos lá, entidades componentes, próximo tópico ali, né? Bom, eu já disse para você, né? Acho que eu falei umas 15 vezes, né? Quem é que compõe a administração pública indireta, né? Autarquia, fundação instituída pelo poder público, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Tá? Da onde a gente tira isso? Tem um fundamento legal? Tem um fundamento legal, sim. Tá? Existe uma norma jurídica que é anterior a 88, tá? É antes da Constituição de 88. E ela foi recepcionada pela Constituição. Tá? É o Decreto-Lei 200 de 1967. Decreto-Lei 200 de 1967. Qual que é do que fala esse decreto-lei? Esse decreto-lei ele trata da administração pública federal. Federal. E é esse decreto-lei que diz que a administração pública se compõe de administração pública direta e indireta. E lá no artigo 4º desse decreto-lei, eu acho que eu coloquei no materialzinho de vocês, né? Coloquei no material, é que eu não tô com o material aberto, tá, senhores? Assim, eu tô falando, tá bom? Eu não tenho nada aqui na minha frente, tem o rostinho de vocês aqui na minha frente, né? Então eu não tô olhando para nada, tô falando o que vem. Então, assim, eu não lembro se eu coloquei no material de vocês, tá? No material? Colocou, sim, colocou, obrigado. Então, veja, vai lá no materialzinho, que lá o artigo 4º do decreto-lei, ele vai dizer, a administração pública federal compreende, né? Aí é o inciso 2, o inciso 1º, administração direta, inciso 2, administração pública indireta. E vai dizer assim, a administração pública indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, ou seja, cada uma é uma pessoa jurídica distinta uma da outra, né? E quem são essas pessoas jurídicas que compõem a administração pública indireta? Está lá, autarquia, fundação, sociedade, economia mista e empresa pública. Tá? Não sei se é nessa ordem, tá bom? Não sei, mas são essas 4 que estão lá. Tá bom? Veja, é uma norma que trata da administração pública federal. Federal. Isso, pelo princípio da simetria, isso você estuda na Constitucional, isso é replicado no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, cada um dos estados membros tem a sua administração pública indireta, tem as suas autarquias, tem as suas fundações, né? Aqui no Paraná, né, a Fomento, já ouviram falar da Fomento Paraná? Já ouviram falar da Fomento Paraná? Então, isso é uma fundação, tá? O Paraná tem autarquias estaduais, o Paraná tem Sociedade de Economia Mista, a COPEL, a Sociedade de Economia Mista Paranaense, tá?
O município também, senhores. O município tem as suas autarquias, né? A URBS, né? A URBS é uma autarquia. A URBS é uma autarquia, tá? Tem as suas fundações, tem a sua sociedade de economia mista, ok? Cada um deles tem o seu. Então isso se replica no âmbito dos essa norma federal, né? Ela acaba se replicando, né? Tem que ser de observância obrigatória, né? Pelos demais entes políticos, tá bom? Então tá aí o fundamento jurídico, né? Da onde é que vem essa administração pública indireta. Bom, aqui eu tenho que fazer uma observação para vocês, é que tem uma leizinha, né? Esse decreto-lei de 1967, tá? 1967, a gente estava já no período militar, já, né? Na vigência do período militar. Tem uma norma que saiu em 2005, tá? É a Lei 11.107 de 2005. 11.107 de 2005. É a lei que trata dos consórcios públicos, tá, senhores? Consórcios públicos. Às vezes, os entes políticos, né, a União, o Estado, Federal, o município, né, eles entre si, dois entre eles, três entre eles, 20 entre eles, não interessa. Eles, às vezes, têm um interesse em comum, prestar um serviço público que é comum, toca, tangencia a competência dos dois. E às vezes eles não têm assim, não tem o pessoal para fazer, o outro não tem dinheiro, tal, e daí cada um, mais ou menos assim, tá? Vamos dar as mãos aqui para a gente prestar esse serviço, vamos criar então um consórcio público. E quando se cria o consórcio público, senhores, ele é um gênero que tem duas espécies, e uma das espécies de consórcio público que os entes políticos podem criar entre si é a associação pública. Associação pública. E a associação pública, por essa leizinha de 2005, ela, uma vez criada, ela passa a integrar a administração pública indireta daqueles que a criaram. Bom, essa é uma observação para fazer para vocês. Então, quem é que compõe a administração pública indireta? São aquelas quatro inicialmente, tá? Agora, se os entes políticos resolverem criar consórcios públicos na modalidade de associação pública, essa associação pública, que é uma pessoa jurídica, distinta dos entes que a criaram, ela passa a integrar a administração indireta de cada um dos entes que participam dessa modalidade de consórcio. Vocês entenderam? Entenderam? Ok. Vamos dar sequência, então. Bom, senhores, a natureza jurídica, né, o próximo ponto é a natureza jurídica, né? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o material, porque daí eu não me perco. Então tá, agora a natureza jurídica. Bom, cada uma dessas entidades, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm uma personalidade jurídica. Tá? Todas são pessoas jurídicas. Todas são pessoas jurídicas. Mas elas são pessoas jurídicas distintas entre si em relação à sua natureza. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. De direito público. As fundações, elas podem ser de direito privado ou de direito público. As fundações instituídas pelo poder público, tá? Pode ser tanto de direito privado como de direito público. A sociedade de economia mista e as empresas estatais, as duas, são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Isso é fundamental. Só de eu falar isso para vocês, algumas coisas eu tenho que acender na cabeça. Se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, ela goza de todas as prerrogativas e sujeições do regime jurídico de direito público. Então, as mesmas prerrogativas, os mesmos deveres que têm os entes políticos, União, Estado, porque os entes políticos são todos de direito público, pessoas jurídicas de direito público. As autarquias também têm. Todas aquelas prerrogativas que a gente viu lá na aula de regime jurídico de direito, regime jurídico administrativo, as autarquias têm as mesmas prerrogativas e as mesmas sujeições aos deveres, igualzinho, porque ela é pessoa jurídica de direito público. As fundações
instituídas pelo poder público, quando instituídas como pessoas jurídicas de direito público, também vão usufruir do regime jurídico de direito público. Agora, quando nós estamos falando de sociedade de economia mista e de empresa pública, as duas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas se sujeitam ao regime jurídico de direito privado. Mas essa sujeição, como eu disse lá na aula de regime jurídico, ela não é total. Ela não é total. Porque há algumas prerrogativas que, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, há algumas prerrogativas e algumas sujeições que elas têm que obedecer, por força de lei. Né? Então, veja, o exemplo que eu dei para vocês, assim, em relação a bancos, né? Existem bancos privados, existem bancos públicos. Banco privado, Itaú. Banco público, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado. Os dois, tanto o Banco Itaú quanto o Banco do Brasil, se submetem à legislação civil na sua vida diária. Para todos os atos que eles praticaram. Para todos os atos que eles praticaram. Mas o Banco do Brasil, senhores, para algumas coisinhas, não se aplica direito civil para ele. Ele tem que obedecer normas de direito público, mas só para algumas coisas. E o exemplo que eu dei para vocês foi a seleção de pessoal. Como é que o Banco Itaú faz seleção de pessoal? Currículo. Você vai lá e entrega o currículo lá. Como é que o Banco do Brasil faz seleção de pessoal? Entrega o currículo lá no Banco do Brasil? É concurso público. E concurso público, senhores, é norma de direito público. Né? Nossa, professor, mas como é que dá para saber, assim, quando que uma pessoa jurídica de direito privado, né, que é componente da administração direta, quais são as regras de direito público que elas se submetem? Então, nós vamos ver hoje. Nós vamos ver hoje. Uma delas é essa. Tá bom? Para contratar a gente para trabalhar lá dentro, concurso público. Tá? Vocês entenderam, então? Você veja, né? Só de dar essa informação para vocês, olha o quanto que a gente já extrai. Só de saber a natureza jurídica de uma autarquia, de uma empresa estatal, você já tira muita coisa. Já tira muita coisa. Então, qual que é o próximo ponto aqui? Regime jurídico aí, ó. Vamos começar já a falar do regime jurídico. Né? Eu coloquei até um quadrinho ali. Né? Em primeiro lugar, é necessário comparar os regimes jurídicos de direito público e direito privado. Né? Isso aqui é só um revival, né? Da diferença entre os dois. Né? Vou dar uma lidinha aqui para vocês, porque isso aqui é meio básico. Né? Então, vamos lá. Ó. Regime de, as características das pessoas privadas, né? As pessoas jurídicas de direito privado. Aqui também entra também os particulares, né? Mas aqui o foco mais é pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, elas nascem da vontade dos particulares, né? As sociedades, as associações, né, que são espécies de pessoas jurídicas de direito privado, elas nascem da vontade de outras pessoas, da vontade de particulares. Já as pessoas jurídicas de direito público, a origem dela é a vontade do Estado. O Estado que quis criá-las. Foi o Estado que quis criar. Pô, isso aqui é difícil falar, né? Quis criar uma autarquia, quis criar. Isso parece 3 tigres, né? Quis criar uma autarquia, quis criar uma sociedade de economia mista. A vontade estatal. O pano de fundo, o alicerce dessa decisão é interesse público, senhores. Completamente diferente, você vai criar uma associação para cuidar dos gatos de rua, não sei de onde. Né? Você cria do jeito que você quiser, é a tua vontade. Para criar uma autarquia não é a vontade do governante, tem que ter interesse público por baixo disso. Geralmente as pessoas jurídicas de direito privado perseguem lucro, né? Perseguem lucro. Por que eu escrevi geralmente? Porque há pessoas jurídicas de direito privado que não têm finalidade lucrativa, né? Associação. A associação não tem finalidade lucrativa. As sociedades, né? Sejam elas empresariais ou não empresariais, o objetivo é lucro. Já as pessoas jurídicas de direito público, elas não têm fins lucrativos, simples. Não têm fins lucrativos. Elas têm que satisfazer o interesse público, em primeiro lugar. O objetivo primeiro delas não é o lucro. Evidentemente que quando a gente fala das empresas estatais, e mais especificamente das sociedades de economia mista, né,
aqui a presença do lucro, ela adquire contornos diferenciados, né? De fato, um banco estatal, que é uma sociedade de economia mista, ele explora a atividade econômica. Ele explora a atividade econômica como qualquer outro banco privado, né? Então, a perseguição do lucro também é justificável, tá? Mas, em regra, não se, as entidades da administração pública indireta, né, que estão submetidas ao regime jurídico de direito público, quais são elas? As autarquias e as fundações, né, essas não perseguem lucro. O INSS, o IBAMA, tudo autarquia. CAD, Banco Central, isso não observa, não persegue lucro. Tá? A finalidade das pessoas jurídicas de privado é o interesse particular. Né? A finalidade das pessoas jurídicas de direito público é satisfazer o interesse público. Né? As pessoas jurídicas de direito privado têm liberdade de fixar, alterar ou deixar de perseguir as suas finalidades. As pessoas jurídicas de direito público não têm essa liberdade. Né? Se foram criadas para fazer X, vão fazer X até morrer. As pessoas jurídicas de direito privado têm liberdade para se extinguir, para se acabarem, né? Para morrer. Né? Você pode extinguir uma pessoa jurídica de direito privado do dia para a noite, né? Dependendo da estrutura dela, do tipo societário que você pode fazer isso do dia para a noite. Já uma pessoa jurídica de direito público, isso depende de lei, porque ela é criada por lei, né? Então depende de lei, o princípio da simetria, né? Da observância das formas. Se é criada por lei, depende de lei também, para ser extinta. E as pessoas jurídicas de direito privado, elas não têm prerrogativas autoritárias, né? Autoritárias aqui não é no sentido de autoritarismo, tá? É no sentido de autoridade pública, né? De posição de superioridade em relação aos demais. As pessoas de direito privado, né? Por mais arrogantes, orgulhosas que sejam, né? Elas não têm prerrogativas de autoridade. Né? Quem tem isso são apenas as pessoas jurídicas de direito público. Tá? Bom, senhores, algumas coisas. Então, veja, o regime jurídico de direito público e de direito privado é diferente entre si. Né? Se você é uma pessoa jurídica privada, você tem essas características, direito público você tem essas. Mas quando a gente fala da administração pública indireta, né, que tem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, elas têm algumas características que são comuns entre elas. Né? Elas têm muitas diferenças, né? Mas elas têm algumas características comuns entre elas, e eu acho que eu coloquei no materialzinho de vocês. Né? Então, veja, as pessoas jurídicas que compõem a administração pública indireta, né, elas são criadas, né, pelo poder público. Né, a sua finalidade principal não é o lucro, né, é sujeito ao seu controle do Estado e recebe prerrogativas autoritárias. Tá? Então, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, né, as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm alguns traços comuns, né? Todas elas têm, agora a gente vai ver assim, coisas que são comuns entre as quatro. Né? Todas elas têm personalidade jurídica própria. Cada uma é uma pessoa jurídica. Né? Qual que é a diferença nesse ponto? Né? Bom, uma é de direito público e algumas são de direito privado. Né? Mais uma diferença. Né? Elas são criadas, né, por lei, criadas por lei ou autorizadas por lei. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A criação das entidades da administração pública indireta depende de lei, senhores. Como eu disse para vocês, né, a finalidade de todas é satisfação do interesse público, né, mas aqui a gente faz um asterisco quando fala de sociedade de economia mista. Você tem que lembrar do lucro. Ela também persegue lucro, né, embora possa funcionar no vermelho, tá? Embora possa funcionar no vermelho, no prejuízo. Né? Mais uma característica, um traço comum entre elas, né? Elas não têm liberdade, né, para alterar as suas finalidades, seu objeto social. Né? Então, o INSS, por exemplo, foi criado para quê? Para tratar de previdência social, dos benefícios previdenciários. Né? Não pode chegar o presidente do INSS e falar assim, pô, você quer saber, estou cansado desse negócio de previdência social, agora eu vou cuidar do meio ambiente. Vai lá, solta uma portaria e diz, a partir de hoje o INSS não faz mais previdência, o INSS agora, a partir de hoje, vai cuidar de mato. É isso. Não pode, não pode. Não tem essa possibilidade, né? Elas não têm a possibilidade também de se extinguir pela própria vontade, né? O IBAMA, por exemplo, o CAD, né? Uma universidade federal, a gente já vai ver que a universidade federal é autarquia das coisas. Nós estamos sofrendo
aquele discurso que veio ano passado, né, um troço que foi apresentado para a sociedade de forma totalmente torta, né, com muita desinformação. Ah, nós estamos sofrendo, entre aspas, né, perseguição, porque tem corte orçamentário, não sei o que e tal. Ah, não aguento mais a pressão, eu vou extinguir a universidade. Ele faz uma portaria lá. A partir de hoje está extinta a Universidade Federal do Paraná. Né? Não existe isso. Né? Só se dá através de lei, né? Congresso Nacional. Tá bom? Tá bom? Bom, então elas têm esses traços em comuns. As diferenças entre elas nós vamos ver daqui a pouquinho, tá, senhores? A diferença entre elas. Em relação ao controle, né, administrativo, né, todas as entidades sofrem controle administrativo. Tá bom? Controle em que sentido? Né? Controle em que sentido? O ente político que cria as entidades da administração indireta, por exemplo, a União, quando cria uma autarquia, uma fundação, quando cria uma sociedade de economia mista, quando cria uma empresa pública, a União não é superior hierárquico do INSS, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, tá? Não é superior hierárquico. O que significa isso? Que a União, o chefe da União, que é o presidente da República, ele não manda lá dentro. Não manda. Ah, não gostei do presidente do Correio, manda embora. Não, ele tem mandato. Ele tem mandato. Eu vou mandar extinguir isso aí porque está muito ruim, dá muito gasto isso. Você não manda aqui. Eu quero que você baixe o juro aí, você não manda aqui. Você não é meu superior hierárquico. Ah, vocês praticaram um ato aí que eu não concordei com ele, passa aqui para mim que eu vou revisar o ato. Não, você não é meu superior hierárquico. Não existe hierarquia entre o ente criador, que está lá na administração direta, e o ente criado, que está na administração indireta. Existe o quê? Supervisão ou controle administrativo. Tá? Então, esses entes, eles passam uma série de relatórios. Assim, eu estou usando uma palavra bem genérica, tá? Porque eles praticam atos e submetem à apreciação do ministério vinculado a eles. Do ministério vinculado a eles. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia federal. Qual que é o ministério federal que é vinculado, a qual é vinculado ao INSS? O Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, por exemplo, para tomar algumas decisões políticas, né, ele se alimenta, né, de relatórios do INSS, para saber como é que está o negócio do gasto, da previdência, se tem gente trabalhando, não tem gente trabalhando, essas coisas. Como é que está o gasto com a aposentadoria. Mas não é assim, ó, agora, se me passou esse relatório, para agora de aposentar. Não existe isso. Você não vai aposentar mais ninguém. Fica 6 meses sem aposentar as pessoas. Não existe isso. Ele não manda lá dentro, tá? Mas ele supervisiona, ok? Então, esse é o controle administrativo de que eu estou relatando para vocês, tá? Uma outra característica, né, especialidade, né? Essas pessoas jurídicas de direito que compõem a administração pública indireta, né, elas são criadas para um fim de especialidade. Como assim especialidade? Elas têm uma função específica. Elas foram criadas para isso. A União, o Estado, o Distrito Federal, o município, eles têm muita coisa para fazer, muita competência, demais. Aí o que eles pensam, né? Poxa, isso aqui, essa minha competência é tão específica, né? Envolve um assunto tão minucioso, tal, que os meus servidores não têm condição de fazer isso. Eles não têm competência, nem capacidade para fazer isso, conhecimento técnico, tal. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pessoa jurídica, vou entregar para ela patrimônio, ela vai fazer a contratação por concurso público da galera, e eles vão trabalhar fazendo só o quê? Só atendendo previdência. Outro negócio é cuidar do meio ambiente, pô, isso aí é muito específico. Vamos criar o IBAMA. Olha, IBAMA, aqui eu estou dando um patrimônio para você, depois você vai ter orçamento próprio para comprar suas próprias coisas e contratar o seu pessoal. Você que vai cuidar das políticas de meio ambiente. Você que vai executar isso. Bom, é nesse sentido que se fala de especialidade. As entidades da administração pública indireta, elas são criadas para atender finalidades específicas, né? INSS, Previdência. As universidades, Educação. Né? O Banco Central, né? Política monetária.
nesse sentido. IBAMA, né, meio ambiente, ou seja, bem específico a atuação. E a criação e extinção, né, como é que se cria isso? A gente já vai ver daqui a pouquinho, mas a autarquia é criada por lei, e a fundação pública também. Sociedade de economia mista, empresa pública, a criação delas é autorizada por lei. Não é a lei que cria. Uma lei diz, autorizo a criação da Petrobras. A lei diz, autorizo a criação do Banco Central. Aí depois é que se vai ser criado, por um ato. Eu já explico como é que faz. Agora, quando se fala de autarquia, INSS, IBAMA, CAD, Banco Central, universidades, Instituto Federal de Educação, a UTFPR, isso é a lei que cria, já está criada. Estou criando lei X de número de 2020, estou criando a Universidade Federal do Paraná. Publicou no Diário Oficial da União, se não tem vacate leva, outro dia está criado. Já nasceu. Não precisa fazer mais nada, ela já está criada. Quando é por empresa estatal, não. A lei autoriza a criação. Então sai uma lei primeiro dizendo que está autorizada a criação da estatal. Depois vai ter que fazer um ato para criar a estatal. Quando chegar o momento eu vou falar disso. Tudo bem? Responsabilidade perante terceiros, né? Aqui é a regrinha do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que trata da responsabilidade civil do Estado extracontratual, né? Responsabilidade aquiliana do Estado, né? A gente vai ver isso daqui, estudar aqui em Administrativo 1, vai ser o nosso último tema do semestre, tá? Responsabilidade extracontratual do Estado. E a regra, senhores, onde que está previsto isso daí? O fundamento, né? Está no artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º. Está aí. E a regra é que o Estado tem responsabilidade objetiva perante os atos que ele pratica e causa danos a terceiros. A responsabilidade é objetiva. Tá? Essa é a regra, tá? Porque é possível também que a responsabilidade seja subjetiva, mas a gente vai ver isso com mais detalhamento depois. O que significa que a responsabilidade é objetiva? Vocês já tiveram responsabilidade civil? Em direito civil? Já? Tá, então. Quais são os 4 elementos que precisam estar presentes para que alguém seja responsável civilmente por um dano que causa a um terceiro? São 4 elementos. Se faltar um deles, você não consegue responsabilizar a pessoa. Sem consultar o Google. Vamos lá, conduta. Tem que ter uma ação ou omissão, né? Pensa no exemplo, bateram no teu carro. Essa pessoa tem responsabilidade de te indenizar, isso é responsabilidade civil. Qual que é o primeiro requisito? Conduta, você tem que provar um comportamento. Que ele bateu em você, teve uma ação ou omissão. 2, que desse comportamento resultou o dano que você suportou. Segundo requisito. 3, entre o comportamento e o dano tem que ter nexo de causalidade. Ou seja, quem é que causou o dano? Você, foi aquele comportamento. E tem um 4º elemento. Você tem que provar dolo ou culpa. Tem que provar dolo ou culpa do causador do dano. Isso é responsabilidade civil subjetiva. Por que subjetiva? Porque tem dolo e culpa no meio. Responsabilidade objetiva, senhores, só tem 3 elementos. Para você responsabilizar o Estado, quando o Estado pratica alguma coisa e causa dano a terceiro, você precisa provar o comportamento do Estado, do servidor do Estado. Você tem que provar o dano, você tem que provar o nexo de causalidade. E não precisa provar dolo e culpa. Porque a responsabilidade é objetiva. Independe de dolo e culpa. Essa é a diferença. Tá? Vocês entenderam? Bom, então. Agora vamos falar mais especificamente de cada uma das entidades, tá? Eu falei assim, até agora, apresentando, né, o conjunto da administração, falando mais da administração indireta em si, né? Quem é que a compõe, as pessoas jurídicas, algumas características de cada uma delas, traços em comuns entre elas,
mas dando uma pitada de diferenciação aqui e acolá, tal. Agora nós vamos fazer o quê? Estudar cada uma dessas entidades e cada uma das características dessas entidades, mais especificamente, tá? Então, vamos começar por autarquias, tá? Pelas autarquias. Autarquia, senhores, é um negócio velho aqui no Brasil, tá? Agora que existe, ó, faz tempo, tá? A Caixa Econômica, só para você ter uma ideia, a Caixa Econômica Federal, senhores, hoje ela é uma empresa pública, mas quando ela nasceu, lá no século XIX, século XIX, meu querido, século XIX, o Banco do Brasil não fica atrás não, viu? Você é velho igual o Banco do Brasil, você é velho igual, tá? O Banco do Brasil foi fundado 2 vezes, viu? Criaram uma vez, quebraram o Banco do Brasil, aí 10, 15 anos depois criaram de novo o Banco do Brasil, aí resolveram, não vai ser tanta roubalheira assim. Vai ter roubalheira, mas não vai ser tanto assim escandaloso. Tudo século XIX, isso aí, viu? Tudo século XIX. E a Caixa Econômica, quando ela foi criada, ela era uma autarquia, assim. Hoje ela é uma empresa pública. Então, a autarquia é um troço que existe há muito tempo. Há muito tempo. E o que significa autarquia? Né? A autarquia, se você dividir a palavra autarquia, né? Autos, alta, né? Alta, vem de alto, né? E quia, né? O sufixo, né? Quia, né? Auto, né? É próprio. Auto é próprio. Né? Quia é comando, direção. Então, a autarquia ela tem comando próprio, é aquilo que tem comando próprio. Tá? Então, veja, o conceito de autarquia ele é dado pelo Decreto 267. Tá? Não é um conceito que tem algumas imprecisões técnicas, mas ele serve para ser utilizado. Tá? E quando você lê assim, o conceito, você consegue entender assim, como é que se encaixa esse comando, o próprio comando. Né? Então, deixa eu pegar aqui o artigo 5º, que esse eu não sei decor, tá? Conceito, assim, legal, esse eu não sei. O conceito de autarquia está no artigo 5º do Decreto-Lei 200. Então, diz assim, autarquia é um serviço autônomo, serviço autônomo. Então, aqui já tem uma preciosidade, né? Você está confundindo, né? Você está ligando, autarquia é um serviço. Não, autarquia não é um serviço. A autarquia, ela presta um serviço. A autarquia é uma pessoa jurídica. Essa é a natureza jurídica dela, é uma pessoa jurídica que presta um serviço de forma autônoma. Aí sim, é um serviço autônomo. Criada por lei. Boa. Criada por lei, isso é verdade. A autarquia é criada por lei. Com personalidade jurídica própria. Sim, também é verdadeiro. Qual que é a personalidade jurídica dela? Direito público. Pessoa jurídica de direito público. Ela tem patrimônio e receita próprio. Ela tem patrimônio e receita próprio. O que significa isso? Né? Quando a União criou o INSS, né, ela falou assim, ó, INSS, eu vou dar um patrimônio para você começar as suas atividades, você deu um pessoal para você começar, mas você que vai ter que se cuidar com as suas próprias pernas, tá bom? Você vai ter uma rubrica no orçamento, de onde é que você vai tirar dinheiro para prestar suas funções, e é dali também que você vai tirar dinheiro para pagar o seu pessoal, tá? E se você quiser, você também, no exercício das suas funções, você pode cobrar alguma espécie de tributo, uma taxa, por exemplo. Você pode cobrar uma taxa. Então, ela pode ter receitas próprias. Presta um serviço público, né, e pela prestação de serviço público, desde que seja divisível, né, ela cobra uma taxa. E assim ela acaba tendo um caixa próprio delas. Mas ela também bebe do orçamento geral da União. Tá? Então, as autarquias são criadas por lei, personalidade jurídica própria, né, e tem patrimônio e receita própria. Né, tem prédio próprio onde funciona, tem a sua viatura própria. Não é assim, o cara da receita vai lá usar o código NC. Não, não é meu. O cara do IBAMA não tem carro, vai usar o código. Não, não. Cada um no seu quadrado, querido. Esse aqui é patrimônio. Você vai olhar lá o CRV do carro, o documento do carro, está escrito quem que é o proprietário. INSS. O CNPJ do INSS. Prédio do INSS, quando é próprio, está no CNPJ, quem que é o proprietário? É o INSS. Ele que é o proprietário.
Ele tem patrimônio próprio. Os computadores que os servidores usam, é tudo INSS. Mesa, tudo INSS. A conta de luz vem no CNPJ do INSS. Vocês entenderam o patrimônio? Nesse sentido, né? E ele tem patrimônio, assim, continuando, né? Patrimônio e receita para executar as atividades típicas da administração pública. Atividades típicas da administração pública. Veja, eu sublinharia ali, né, atividades típicas da administração pública. Autarquia, senhores, a gente viu ali, né, que todas as pessoas, todas as entidades da administração indireta, cada uma tem uma especialidade, né, um ramo de atuação. O ramo de atuação de autarquia, ela se concentra em serviços públicos. Sempre foi assim. A autarquia, quando foi criada como uma forma de especialização de serviços públicos. Quando o ente político não consegue dar conta de um serviço que é público, atividade típica do Estado, ele vai lá e cria uma pessoa jurídica. Qual? A autarquia. Tá? Por isso que muitas vezes, senhores, a gente se chama na doutrina autarquia de serviço público personalizado. Serviço público com personalidade jurídica. Né? Porque o objeto da autarquia, o que, que ela faz é prestar serviço público. Tá? Então você veja, universidade, educação, INSS, previdência, IBAMA, meio ambiente, Banco Central, política monetária, tudo serviço público. Tá? Diferente, a gente já vai ver, diferente das outras entidades. Né? Empresa estatal não presta serviço público. Empresa estatal explora atividade econômica, igual particular, completamente diferente. Tá? Ele diz aqui, requeiram para o seu melhor funcionamento a gestão administrativa e financeira descentralizada. Tá? Esse aqui é o conceitinho que fecha a descentralização. Tá? Bom, senhores, alguns conceitos, né, características que a gente pode extrair, embora eu já tenha falado, né, agora, falando do conceito, fui explicando o conceito aos poucos, né, mas eu coloquei, não sei se está no material de vocês, as características da autarquia, né, então, características da autarquia, né, criação por lei, elas são criadas por lei, publicou no Diário Oficial, não tem vacatio legis, no outro dia já criou, tá? Personalidade jurídica de direito público. Ela é uma pessoa, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Tá? Tem todas as prerrogativas do direito público. Tá? Eu já disse ali, prerrogativas e sujeições da administração direta. Né? O ente lá da administração direta que a criou, né, ela tem todas as prerrogativas do ente criador. Tá? Capacidade de auto-administração. Uma vez criada, ela se auto-administra, senhores. Ela tem vida própria. Né? Ela pode criar suas próprias normas, evidentemente que não pode criar norma em contrariedade à hierarquia, né, normativa das coisas. Né? Mas ela pode criar suas próprias normas, fazer as suas próprias contratações, né, estabelecer os seus planos de estratégia, né, suas missões institucionais, nesse sentido, né, autogoverno. Né? Especialização dos fins e atividades, né? Então, a IBAMA, né? Só meio ambiente, INSS, previdência, especialização de atividades. Né? Sujeição a controle ou tutela da administração direta, né? Isso aqui a gente já viu lá nos princípios, no princípio da tutela. O princípio da tutela é quando o ente criador, né, a União, por exemplo, ela supervisiona uma entidade de administração indireta. Né? Isso a gente chama de tutela, assim, tutela. Que no âmbito federal a gente chama de supervisão ministerial. Então, todas as autarquias federais, elas são supervisionadas pelo ministério a que são vinculadas. Então, as universidades, elas vou ter que ver uma pergunta que agora me quebrou o raciocínio. As universidades, o que eu estava falando? Tá, as universidades, elas não se submetem hierarquicamente ao Ministério da Educação, não existe isso. Tá? Mas o Ministério da Educação supervisiona as universidades. Tá? As autarquias todas, né, elas se submetem ao controle do Tribunal de Contas. Tá? Aliás, todas as entidades da administração pública indireta se submetem ao controle do Poder Legislativo e controle do Tribunal de Contas. Isso você vai estudar lá em Controle da Administração, que é Administrativo 2. Tá? As autarquias, né, o seu dirigente, né, que pode ser um presidente, pode ser reitor, aí o nome varia, dependendo de qual
de qual autarquia que você está falando, então, mas o seu dirigente máximo, né, ele é livremente nomeado e exonerado pelo chefe do executivo, né? Isso para algumas, tá? Porque para outras autarquias, quem elege o dirigente é a própria autarquia, né? Então, por exemplo, o reitor de universidade, ele não é escolhido pelo presidente da República, né? Ele é eleito dentro da universidade. E daí ele vai ser nomeado pelo presidente da República, tá? Os bens das autarquias, né, são públicos, submete-se ao regime de direito público, né? Os bens públicos, eles são impenhoráveis, inalienáveis, né? Não pode ser objeto de usucapião, né? Imprescritíveis, né? Tudo bem público. Quando uma autarquia deve para alguém, né, paga por precatório, né? Porque se não pode penhorar bem, não se submete ao processo de execução comum, né? O processo de execução é diferente, é um regime de precatórios, lá do artigo 100 da Constituição. Quando ela vai cobrar os seus devedores, né, cobrar os seus devedores, ela tem um processo de execução só para ela. A execução fiscal é uma leizinha da década de 80, né? Tem privilégios processuais, autarquia. O que é privilégio processual, né? Ela tem foros, que são só delas, né? Foro, prerrogativa de foro, né? Se a autarquia é federal, é justiça federal, obrigatoriamente. Tem os procuradores têm prazo em dobro, né, para se manifestar, né? Tem imunidade tributária. O pessoal que trabalha numa autarquia, ele é estatutário, ele não é seletista, não é seletista, né? O cara que trabalha numa autarquia, no INSS, no IBAMA e tal, como é regime de direito público, senhores, então o pessoal que trabalha ali é o mesmo regime lá do pessoal da União ou do Estado, é estatutário, é uma lei que rege, tá? Tem estabilidade, todas as prerrogativas, tá? Ele não é seletista, o contrato de trabalho dele não é regido pela CLT. Tá? E a responsabilidade civil é objetiva. A responsabilidade civil é objetiva. Então, nós temos o artigo 37. Tá bom? Júlio, eu já vou te responder, tá? Deixa eu só terminar. Bruna também, eu já vou te responder, deixa eu só terminar. Tá? Bom, senhores, estão ali no materialzinho amarelinho, né? Coloquei, depois que você fala tudo isso, né? Está lá um conceitinho de autarquia. É pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. E logo embaixo ali coloquei um monte de logo, né, que são exemplos de autarquias que nós temos federais e aqui no estado do Paraná. Tá? Então, nesse tem o Banco Central, tem a CVM, a SUSEP, IBAMA, INSS, DENIT, Universidade, Instituto, a UTFPR, Embratur, Inmetro, os conselhos, né, CREA, Conselho de Farmácias, conselhos regionais, conselhos profissionais, né, a UIFAM, né, que cuida dos bens públicos, tal, que faz tombamentos, essas coisas, o IAP no Paraná, né, Instituto Ambiental do Paraná, o INCRA, tudo isso é autarquia, tá? Trouxe um conjunto aí de autarquias para vocês. Bom, só para finalizar, tá, eu falei para vocês ali que essas entidades de classe, né, que regulamentam profissões, os conselhos federais ou regionais, né, são todos autarquias, é tudo autarquia. Mas existe um destes conselhos, entre aspas, que tem muita dúvida a respeito da sua natureza jurídica, né? E essa dúvida ela foi resolvida pelo STF. Quem que é essa autarquia? É a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Até um determinado tempo atrás, tinha gente que falava assim, não, é autarquia, a OAB é autarquia, não é autarquia, porque tem umas características diferenciadas, não pode ser autarquia, né? Isso aí chegou lá no STF, uma ação declaratória de inconstitucionalidade a respeito de um dispositivo do Estatuto da Ordem. Né? E o STF, nesse julgado, disse que a autarquia, que a OAB não é autarquia. E lá o STF diz qual que é o nome da natureza jurídica da OAB. Tá? Eu não vou dizer qual que é. Ah, pô, você fala e não conta tudo, deixa aqui e não vai falar. Não vou falar. Porque eu coloquei lá no material complementar de vocês a íntegra dessa ADI. Tá? O voto dos ministros e qual foi a conclusão que eles chegaram a respeito da natureza jurídica da OAB. Tá?
Está lá no AVA, no material complementar, tá bom? Esse é o material complementar da aula de hoje. Então é isso sobre autarquia. Agora deixa eu responder a pergunta. Júlio, no Poder Judiciário há autarquias? Em regra não, Júlio. É possível que crie, é possível, tá? Porque o Poder Judiciário é um dos poderes da República, né? E faz parte, tem Poder Judiciário da União, né? Nos estados, né? Não tem Poder Judiciário nos municípios, né? E o judiciário, quem presta o serviço do judiciário são os próprios membros do judiciário. São os próprios membros do judiciário que prestam o serviço principal do judiciário, que é a função jurisdicional, dizer o direito no caso concreto. Então você não pode criar uma autarquia dentro do judiciário, né? Essa autarquia agora vai só julgar não sei o quê. Não, é juiz. É juiz que faz isso. Mas o judiciário ele exerce funções atípicas, né? Por exemplo, cria normas dos seus tribunais, tem os seus imóveis, né? Tem os seus carros, né? Eles precisam ser manutenidos, etc. e tal, né? Então, o judiciário ele tem uma pequena administração pública dentro dele, né? E quem faz parte disso são os servidores do judiciário, né? Não são os juízes, mas são os servidores, né? Os analistas e os técnicos, né? do Poder Judiciário. Eles que trabalham nos cartórios, fazendo o regime cartorial, sendo oficial de justiça, essas coisas, e também fazem as licitações e tal do Poder Judiciário. Então tem uma mini administração pública lá dentro, tá? Mas eu desconheço que tem algum Poder Judiciário que tenha criado uma autarquia para si. Eles criam fundações, né? Isso eles criam. Agora a autarquia, não. Tá? Mais uma pergunta aqui. As UPAs são autarquias? As UPAs é a unidade de pronto atendimento, né, de saúde aqui de Curitiba, é isso que você se refere, né, Bruno? É? Sim, não? Sim. Pois então, Bruna, aqui tem um nó gigantesco, tá? O serviço de saúde, senhores, tem que ser prestado pelo Estado, diretamente pelo Estado, tá? Mas como o Estado já há muito tempo, né, não tem condições de fazê-lo, porque não tem dinheiro, não tem como montar hospital, tudo isso é caro, não tem mão de obra, o que ele faz? Ele acaba terceirizando este serviço. Né? E eu uso o termo aqui terceirizado de uma forma não muito técnica, né, porque eu não vou me alongar nesse tema. Tá? Então ele faz um contrato com alguém, essa pessoa que vai prestar o serviço de saúde em nome da prefeitura, por exemplo. Tá? Algumas, até onde eu sei, eu nunca vi isso assim, a fundo, né? Nunca fui a fundo. Assim, até onde eu sei, existem aqui alguns postos de saúde em Curitiba que são prestados diretamente por servidores do município, né? E outros não. Né? Existem algumas pessoas, médicos, tal, enfermeiras, que não são servidores do município, não é médico do município, né? Concursado do município. O município ele faz uma licitação, faz um convênio, um termo de parceria, um termo de compromisso, né, com um particular e entrega para esse particular a execução do serviço médico, né, não a titularidade, né, passa a execução só, né. E daí essa cooperativa, por exemplo, né, ela que vai pegar os seus médicos e vai colocar dentro da UPA, tá, para trabalhar. Tá. Existe uma grande discussão a respeito disso, não é doutrinário, não, tá? Mas isso caiu na justiça, tá? Se discutiu na justiça se pode ou não pode fazer isso. Se pode ou não pode fazer isso, tá? Mas não são autarquias, tá, Bruno? Geralmente o serviço de saúde quem presta é o próprio município, a administração pública direta municipal. É que nem assistência social aqui em Curitiba, né, que é prestada pela FAS, né, a FAS, a Fundação de Assistência Social. A FAS é uma autarquia. A FAS é uma autarquia, tá, senhores? É uma autarquia municipal. É um serviço que deveria ser prestado pelo município, mas é tão específico, o município resolveu criar uma autarquia para isso e criou a FAS. Tudo bem? Okay.
Bom, autarquias especiais, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre autarquia especial. Esse qualificativo especial, né? É um termo que surgiu aí com a lei que criou as universidades públicas, tá? Que é uma lei lá da década de 60, acho que de 68. Tá? As universidades, senhores, elas todas, universidades públicas, tá? Todas, elas são autarquias, todas. Federais, estaduais, né? Todas as universidades são autarquias. Mas por ela envolver o ensino, a atividade de ensino, ela precisa ter algumas características que são só delas e que as outras autarquias não têm, para que ele garanta autonomia no ensino. Por isso que as universidades são chamadas de autarquias especiais, elas têm algumas características que as outras autarquias não têm. Quais são essas características? Né? Elas mesmas elaboram o seu regimento interno. Elas mesmas elaboram o seu regimento interno. Não é a lei que cria a Universidade Federal que diz qual que é o regimento da Universidade Federal. Não é o Congresso que diz isso. É a própria universidade que diz. O reitor da universidade, ele é escolhido por eleição, por votação dentro da universidade. E daí é nomeado pelo chefe do executivo. Reitor tem mandato, tá? Tem mandato de tantos anos. Ele só pode sair em algumas hipóteses muito específicas através de processo. Não é assim, vou tirar esse reitor, hoje eu vou exonerar o reitor, não sei de onde, não. Não é assim. E a autarquia, a universidade tem colegiados dentro, né, que tratam de assuntos específicos, né, sensíveis da própria universidade. Então são coisas que só tem dentro de universidade, que você não vai ver no INSS, que você não vai ver no IBAMA, não vai ver essas coisas. Não. Bom, isso é uma autarquia especial. O que é uma autarquia especial? São as universidades. É isso. São as universidades públicas. Agora, quando a gente fala de autarquias, a gente também tem que falar de agência reguladora. Agência reguladora. Porque as agências reguladoras, elas são todas autarquias. São todas autarquias. O que é uma agência reguladora? Bom, deixa eu contar uma história para vocês. E quanto ao conselho tutelar em que ele se enquadra, professor, é o Anderson, que é administração direta, viu, Anderson? Conselho tutelar é a administração direta. Ah, agências reguladoras, preciso contar uma história para vocês. Em 1995, o presidente era o FHC aqui no Brasil. Estava no seu primeiro mandato, né? Sucesso do Plano Real elegeu o FHC. E uma das coisas que o FHC fez foi reformar a administração pública. Ele iniciou um processo de reforma administrativa em 1995, tá? E quem ficou responsável por isso foi um ministro dele, que se chama Bresser Pereira, está vivo. Bresser Pereira sempre andou aí, antes de 1995, sempre andou dentro da política nacional. E no FHC foi nomeado ministro. E ministro da administração da reforma do aparelho estatal, né? O MARE, tinha um ministério só para isso, o MARE, chamava, a sigla MARE. Né? E o Bresser Pereira criou o plano de reforma. E esse plano de reforma ele é chamado de Plano Bresser Pereira. Tá? E ele se baseia em 4 pontos, tá, senhores? 4 pontos. Ele divide a administração pública em 4 pontos. E um desses pontos acaba concentrando aquelas atividades que o Estado executava, mas que não são típicas do Estado. Mas que o Estado gasta muito com isso. Nós precisamos enxugar o Estado, diminuir o tamanho do Estado. Né? Aí o Bresser Pereira falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, nós temos empresas estatais, vamos privatizar. Essa. Então, um dos campos, né, de atuação da reforma, privatizar.
Outros campos de reforma. Ó, a administração pública, ela presta diretamente esse serviço aqui, mas presta porcamente, custa caro, todo mundo reclama. Faz o seguinte, entrega para o particular fazer. Entrega ao particular. Faz concessão disso. Faz concessão disso. Serviço de telefonia. Lembra do serviço de telefonia? Na década de 90, que aqui vocês são tudo novinho, né? Quanto que custava ter uma linha de telefone? Custava o valor de uma casa. Quem é que prestava esse serviço? Telepar, Telesp, Telesc, tudo estatal. Aí o que vai fazer? Não, vocês não vão fazer mais nada disso. Vende tudo isso aí e passa tudo para particular. Meu, hoje tem gente que tem 2, 3 celulares. O aparelho custa caro, o serviço é muito barato, né? O aparelho que custa caro, mas o serviço é muito barato, né? Melhorou muito a prestação de serviço e barateou, né? Então esse foi o plano daquela época, tá? Só que daí é o seguinte, quando o Estado resolve ele se despir, transferir competências que são suas e passar para particular fazer, o Estado ele tem que fiscalizar. Assim, ó, você vai prestar o serviço de telefonia particular? Vai. Você vai. Só que você vai prestar esse serviço do jeito que eu disser que você tem que prestar. Eu é que vou regular a prestação de serviço de telefonia. Eu vou fazer uma lei para isso. Você tem que obedecer essa lei. Porque se não obedecer essa lei, eu vou aplicar sanção em você. Eu posso até voltar para mim esse serviço. Você perde o serviço. Aqui que o Estado fez, foi lá e entregou o serviço de telefonia para particular. Ao mesmo tempo que ele entrega, ele cria uma autarquia que vai regular e vai fiscalizar e punir as prestadoras do serviço de telefonia que não andarem na linha, não andarem de acordo com a lei. Qual que é o nome dessa autarquia que regula? Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Naquela época, senhores, para todos os serviços que foram privatizados ou entregues à execução para particular, foi criada uma agência reguladora específica. Aí você tem a ANP, a Anatel, a Agência Nacional de Águas, a NTT, aí tem sigla para tudo que é gosto. É tudo autarquia. Só que qual que é o nome que a gente conhece? Agência Reguladora. Ah, por que usou agência reguladora? Porque esse nome, senhor, é bonito, né? Agência Reguladora, né? Bonito. Isso aí vem do direito anglo-saxão, especialmente do direito norte-americano, que lá é que foi criada as agências reguladoras. Tá? E o direito brasileiro importou isso na década de 90 para dentro de si. Né? E é isso. Isso são agências reguladoras. Tá? São autarquias que regulam, fiscalizam é, os particulares que receberam, né, a prestação de serviço como um ofício, né, seja por privatização, por concessão, o que for. Tá? Bom, agência executiva, né? Agência executiva também é um nomezinho bonitinho, tá? E é a autarquia que está por trás, tá? Aqui que é a agência executiva? É uma autarquia que recebe esse qualificativo agência executiva. Ah, por que quer receber esse qualificativo agência? Por que uma autarquia quer ser chamada, quer ser conhecida como agência executiva? Porque ela recebe um tratamento especial do Ministério que lhe concedeu esse título, tá? A autarquia que quiser receber esse tratamento, né, orçamentário, financeiro, né, diferenciado, vai ter que celebrar um contrato de gestão com o ministério respectivo. Tá? Então, é uma autarquia, por exemplo, que na área de saúde, né, eu vou firmar um contrato de gestão com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai exigir o quê de minha autarquia? Eficiência, né, economicidade, essas coisas na minha atuação, né? Que eu tenha metas, entregue resultados. E o que o Ministério vai ter que vai devolver para mim? Se eu conseguir alcançar essas metas, tal, ele vai me dar essas facilidades que as outras autarquias não têm. Então, o que é uma agência executiva? É uma autarquia que celebra um contrato de gestão com um ministério que faz parte, que está vinculado. Tá? É isso. Tá?
Bom, a Caione perguntou assim, por que essa reluta para privatizar os Correios? Bom, isso daí, Caione, eu não vou responder agora, porque senão é um assunto que não termina, que não termina. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de fundações instituídas pelo poder público. Tá? Bom, as fundações, eu vou passar muito brevemente a respeito das fundações. Tá? O poder público, né, a União, o Estado, a Federação, o município, elas podem, assim como criam autarquias, eles podem criar fundações. E daí tem uma discussão na doutrina muito forte, né? Se o poder público, quando vai criar uma fundação que vai fazer parte da sua administração direta, essa fundação vai ser de direito público ou vai ser de direito privado. Tem uma discussão a respeito disso. Tem uns caras que dizem, não, é só direito público. Aí tem uns caras que falam assim, não, vai ser um regime jurídico híbrido. Quer dizer, ao mesmo tempo, vai ser público e privado. Você cria uma fundação e ao mesmo tempo ela é pública e privada. E tem a galera que faz parte da maioria, que é o que vale hoje no Brasil. O poder público, quando cria a fundação, pode criar uma fundação de direito público, também pode criar uma fundação de direito privado, qualquer uma das duas. É isso que está na maioria hoje no Brasil, tá? A fundação também é conceituada, a fundação instituída pelo poder público, por isso que a gente fala fundação instituída pelo poder público. Não fala fundação de direito público ou fundação de direito privado. Porque se eu só falar para você fundação de direito privado, você não sabe se ela foi instituída por um particular ou pelo poder público. Então, para ser bem técnico, precisa você falar assim, ó, fundação de direito privado instituído pelo poder público. Ah, tá. Agora eu sei do que você está falando. Eu sei aonde que você está pisando. Quando você fala assim, fundação de direito público, beleza. Aqui eu já parto da premissa que quem criou foi o poder público. Né? Porque só o poder público é que pode criar fundação de direito público. O particular pode criar fundação? Sim, mas só de direito privado. Tá? O poder público pode criar tanto de direito privado quanto de direito público. O Anderson, eu comprei um produto no dia 27, com promessa de ser entregue até o dia 3. Acredito que não chegou até agora devido à greve parcial dos Correios. Pode ser, querido. Pode ser. O Júlio, se a autarquia é criada por lei, o que justifica a necessidade de contrato de gestão de uma agência? A lei? Não, Júlio, é que assim. O contrato de gestão, ele tem por finalidade, o objetivo principal desse contrato de gestão é a autarquia receber alguns benefícios do ministério ao qual ela está vinculada, e que esses benefícios não estão previstos na lei e não pode ser concedido por lei. Quando você cria a autarquia, você cria a estrutura dela, o que ela vai fazer, o seu objeto, como é que vai ser a estrutura administrativa, os seus campos de atuação, etc. e tal, né? Não se chega, e daí fala assim, ó, qual vai ser o patrimônio inicial dela, qual vai ser a rubrica orçamentária que ela vai ter a partir de diante, se eu vou ceder funcionários ou não vou. Criou a autarquia, é isso que se trata. Agora, se a autarquia quer mais do que isso, ela vai ter que pedir para o ministério que ela faz parte, que ela quer vinculada, melhor dizendo. E para ela receber essas contrapartidas que ela quer, ela tem que firmar esse instrumento jurídico, né? Contrato de gestão. E para ela receber, ela tem que ser eficiente, assim para ser bem genérico, tá? Ela tem que ser eficiente, tem que mostrar resultado, tem que mostrar um plano de metas, de diretrizes, etc. E tal. Se não cumprir, não recebe, e daí o Ministério pode até encerrar, rescindir esse contrato de gestão. Tá? Então, todas as autarquias, quando são criadas, se elas tiverem interesse, elas podem firmar contrato de gestão com o seu ministério respectivo. Se não tiver interesse, não firma, não tem problema nenhum. Até hoje, senhores, a única autarquia que eu tenho conhecimento que fez contrato de gestão foi o Inmetro, em nível federal. O Inmetro. E tem inúmeras autarquias federais. Nenhuma delas teve interesse em fazer contrato de gestão. Né? Então, o contrato de gestão, você estabelece meta, né? Tem que trabalhar, né? Enfim. Então, isso é fundação, tá, senhores? Então, o conceito que eu passei no material para vocês, né? Fundação instituída pelo poder público é o patrimônio, né? A fundação é um patrimônio, né, personalizado. Né? Destaca-se um pedaço de patrimônio e afeta-se, dá-se personalidade jurídica a esse patrimônio, e ele é afetado a uma finalidade.
E aqui a finalidade é pública, né? Dotado de personalidade de direito público ou direito privado e é destinado ao desempenho de atividades do Estado aonde? Na ordem social, por exemplo, né? Com capacidade de autoadministração, mediante controle da administração pública, etc. Tá? Exemplos, né, de fundações públicas no Brasil, né? CNPq, a Funarte, a Funai, a Fiocruz, né, a CAPES, né? São exemplos de fundações. Tá bom? Então, a fundação é isso, senhores, é um pedaço de, destaca-se um pedaço de patrimônio, por exemplo, da União, tira do orçamento, vamos tornar isso aqui uma pessoa jurídica. Isso aqui vai trabalhar, vai ser voltado esse patrimônio para atender quem? Né? Os índios. Vou lá e crio quem? A FUNAI. Vou criar um patrimônio aqui para fomentar e desenvolver a atividade de pesquisa científica no Brasil. O cara vai lá e cria o quê? A CNPq e cria a CAPES. Tá? Então, de fundação, acho que é isso que nos importa. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre empresa estatal, né, que é o gênero no qual são espécies as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Tá? Então vamos lá, senhores. Já vou explicar para vocês uma coisa, né, já de cara. Né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês um negócio. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Não, não é isso, é esse aqui. Já vai aparecer para vocês. Vocês estão vivos aí? Eu estou falando sozinho. Tá um monte de gente aqui com a câmera desligada. Eu acho que eu estou falando sozinho. Sim, a Vanessa, Vanessa, você tá com a câmera desligada? É isso? Olha o outro aqui, presente, tô. Ah, mas você tá presente, tá, beleza. Tá bom, não tem problema. Eu gostaria de ver o rosto de vocês, né? Eu conheço só alguns aqui, a Caione. Esse aqui eu já vi, eu sei qual que é o nome dele, mas agora assim, o outro apareceu aqui também, que tem uma beliche atrás de você, querido. É o Jefferson, ó, o Marcos. O Marcos eu conheço já, né? Aí o resto aqui não aparece ninguém para mim, ó. Eu queria ver, a gente fica dando aula assim, um troço esquisito. Bom, vocês estão vendo aí a Constituição? Estão vendo? Então tá bom. Vou mostrar um artigo para vocês, tá? Ó, eu estou no decreto. Pera aí. Vocês estão vendo a Constituição, é isso? Tá. Estava mexendo no decreto, desculpa. Ó aqui, ó. Constituição. Título 7º. Da ordem econômica e financeira no Brasil. É no Brasil, tá? A Constituição trata da ordem econômica e financeira no Brasil. Exploração de atividade econômica no Brasil. É o Estado regulando. É isso que nós vamos é isso que está escrito aqui. Vamos lá. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A ordem econômica, ela é fundada, ela nasce, tem como alicerce quem? A livre iniciativa. O que é livre iniciativa? A quem compete explorar a atividade econômica no Brasil? Compete ao Estado ou ao particular? Eu vejo a boca de vocês mexendo, mas como sem o microfone, eu não sei o que vocês estão falando. Letícia, estamos vivos aqui, sim, professor. Adalice, estou aqui, minha internet está ruim. Oh, que pena, Adalice, que pena. Vai melhorar, querida, vai melhorar. Compete ao particular, isso mesmo. Se está escrito ali, a ordem econômica é fundada.
na livre iniciativa, isso é o particular, tá? Então, artigo 170 da Constituição, beleza? Ó, agora vamos baixar um pouquinho aqui. Ó, o 173. Tá pequeno? Vocês conseguem ler ou quer que aumente a letra aqui do negócio? Tá bom assim? Tá. Agora, ó, o 173 agora. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta, é o Estado colocando a mão na massa. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, é o Estado colocando a massa. Só, apenas, tão somente, será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Senhores, por força de norma constitucional, quem explora atividade econômica no Brasil é particular. O Estado só está autorizado a explorar a atividade econômica no Brasil diretamente quando ele estiver baseado em um desses dois autorizativos. Ou é segurança nacional, ou por trás tem um relevante interesse coletivo. Se faltar um desses dois, não faz. Não pode explorar. Vocês entenderam? E como é que o Estado vai explorar essa atividade econômica? Aqui é o parágrafo primeiro. A lei estabelecerá o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista, que explorem atividade econômica de produção ou circulação de bens e serviços. Quando o Estado... Bom, vocês já notaram, deixa eu parar então, vocês voltaram a olhar minha cara. Quando o Estado quer diretamente explorar a atividade econômica, o que ele faz? Ele cria uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. A gente já viu que empresa pública e sociedade de economia mista compõem a administração pública indireta. Então, há muito tempo atrás, a União resolveu explorar serviço bancário. Ela não explora diretamente. Ela foi lá e criou uma pessoa jurídica, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. O Banco do Brasil, que é a sociedade de economia mista, e a Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública. E as duas exploram o quê? A atividade econômica. Vocês entenderam? Okay? É assim que o Estado explora a atividade econômica. Tem que criar a pessoa jurídica, uma dessas duas. Então, veja, quando a gente fala em empresa estatal, a empresa estatal ela serve para quê? É o Estado que vai explorar a atividade econômica. Algum ramo econômico ele vai explorar. Petrobras, Correio, né? Mas não só isso, tá, senhores? Que se presta as empresas estatais, tá? As empresas estatais, elas também podem prestar serviços públicos. Elas também podem prestar serviços públicos, tá? Elas acabam explorando uma atividade econômica, mas essa atividade econômica, ela tem um caráter de interesse público por trás disso. Tá? Copel, Sanepar, isso mesmo. Tá? Então, senhores, para que serve empresa estatal? Para duas coisas: prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. Explorar atividade econômica, o Estado explorando atividade econômica. Tá? Esse é o objeto dela. Tá? Qual que é o regime jurídico, né? O conceitinho, né? O conceito, né, de empresa pública e de sociedade de economia mista, tá lá tudo no Decreto-Lei 200, tá? Lá no artigo 5º, né? Vocês vão lá dar uma lidinha lá. Empresa pública, por exemplo, né, é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. A gente já viu no começo da aula. Tem patrimônio próprio, capital exclusivo, né, da União. Aqui a gente está falando de estatal federal, né, capital exclusivo da União. Aqui eu já grifaria, ó, capital exclusivo da União. É criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, tá? Tem esse conceitinho aqui nessa lei, tá? Do Decreto-Lei 267, né? Então, senhores, a empresa pública, que é uma espécie de estatal, ela pode ter dois objetos, né? Explorar a atividade econômica, né?
Por exemplo, a Caixa Econômica, o BNDES, tudo isso é empresa pública que explora atividade econômica. E a gente tem empresa pública também que presta serviço público, né? O caso do Correio, né? A Infraero. Infraero é caso clássico, né? E aqui eu coloquei uns exemplos, a Casa do Moeda do Brasil, né? Empresa pública, o Serpo, empresa pública, no Paraná, a Tecpar, empresa pública, né? Ok? Então, esse assim, são, assim, como é que eu falo sobre empresa estatal? Primeiro eu falo de uma, depois falo de outra. Só explico mais ou menos o que é. Depois a gente vai falar de traços comuns entre elas e depois a gente fala só sobre as diferenças entre elas. Então, empresa pública é isso, tá? Pessoa jurídica e direito privado, a criação é autorizada por lei, tem patrimônio próprio, receita própria, qual é o objeto dela? Ou explora atividade econômica, ou presta serviço público. Exemplos, essas daí. Tá? O conceitinho está lá no Decreto-Lei 200, beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho de sociedade e economia mista. O conceito de sociedade e economia mista também está no Decreto-Lei 200, muito parecido com a empresa pública. Empresa é entidade, né? Entidade, pessoa jurídica, né? Dotada de personalidade de direito privado, criada por lei. Aqui já tem está errado, né? Ela não é criada por lei. A sua autorização que é criada por lei, né? Para a exploração de atividade econômica, para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração direta, indireta, tá? Então aqui ele já dá algumas características de sociedade e economia mista, né? Pessoa jurídica e direito privado, assim como é a empresa pública. Só a criação é autorizada por lei. As duas têm esse traço em comum, tanto empresa pública e sociedade de economia mista. Né? As duas exploram atividade econômica, e as duas exploram atividade econômica, e as duas também podem prestar serviço público. Tá? Daí começa a diferenciação, né? As diferenças, né? A empresa pública, o capital social dela é inteiramente público. A sociedade de economia mista, o seu capital social é majoritariamente público. Né? A empresa pública pode adotar qualquer forma societária. A sociedade de economia mista, né, só sociedade anônima, só pode ser SA. Tá? A gente já vou chegar num quadrinho mais para baixo ali que eu falo dessas diferenças, tá bom? Além dela, aqui embaixo, né, eu trouxe aqui alguns exemplos de sociedade de economia mista. Né? Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, Copel, Sanepar, né, Codapar. Bom, então vamos falar dos traços em comuns dessas duas, né, das empresas estatais. Então, coisas que elas têm igual, assim, características que as duas têm, né? São as finalidades, né, dos objetos, né? As duas podem tanto explorar atividade econômica como pode prestar serviço público, né? Quando elas prestam atividade econômica, o fundamento normativo disso está lá no artigo 173, que eu li para vocês, né? Só pode explorar atividade econômica quando por trás tiver um motivo de segurança nacional ou um relevante interesse coletivo, né? Daí se autoriza a criação dessa empresa e qual que é o regime jurídico dela, né? A lei das estatais, que regula essas duas, senhores, é uma lei de 2016, tá? É a lei 13.303 de 2016, é bem recente, né? Nós estamos em 2020, é uma lei que vai fazer 4 anos. É uma lei, é uma criança essa lei, né? Veja, a Constituição, no artigo 73, diz, né, que a lei definirá o estatuto das empresas estatais, né? Isso em 1988. Quando é que veio essa lei que define o estatuto? Só em 2016, né? Puta, é típico do Brasil isso, né? 18 anos depois, né, vem a lei, né? Impressionante o negócio. Bom, quando a empresa estatal, né? Como a gente está falando de traço em comum, então eu vou falar empresa estatal. Quando a empresa estatal ela explora atividade econômica, senhores, ela se submete ao regime jurídico de direito privado, tá? Ela se submete ao regime jurídico de direito privado, igual ao particular, direito civil, igual ao particular. Tá? Mas como eu disse para vocês, embora ela se submeta ao regime jurídico privado, ela nunca se submete a ele integralmente.
porque tem algumas prerrogativas que ela jamais vai poder deixar de observar, que é o caso de concurso público para seleção de pessoal. Aqui o exemplo que eu já tinha dado, né? O Banco Itaú, que é um particular, quando seleciona o pessoal, procedimento comum, né? Currículo. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? Que exploram a atividade econômica, são bancos estatais, empresas estatais. Como é que eles selecionam as pessoas para trabalhar lá dentro? É por concurso público. Mas nos seus demais relacionamentos, né, os contratos que eles firmam com os particulares, contrato de cartão de crédito, de conta corrente, conta poupança, contrato de financiamento bancário, de financiamento de imóvel, de financiamento, de leasing, disso, daquilo, aquilo outro, de compra e venda de dólar, inúmeros contratos bancários que existem, né? Tudo isso é regido por direito civil. Veja, quando você, aqueles que têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, né? Quando você vai lá abrir a tua conta na Caixa, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, o gerente ele não está em posição de superioridade em relação a você. Porque essa relação jurídica é direito civil. E no direito civil as partes estão em posição de igualdade. Né? Vocês entenderam? Ele não pode exercer poderes sobre você, né? Não pode exercer poderes sobre você, aquelas prerrogativas que tem a União, por exemplo, as autarquias. Tá? Agora, quando as empresas estatais, elas prestam serviço público, né, tem uma divergência doutrinária, para saber qual que é o regime jurídico que elas se submetem, né? E daí a professora Maria Silvia de Pietro, né, ela diz o seguinte, olha, a, aí se aplica o artigo 175 da Constituição. Artigo 175 da Constituição, que diz lá que o Estado ele pode prestar diretamente serviços públicos ou indiretamente, sempre precedido de licitação por concessão ou permissão de serviço público, né? Sempre precedido de licitação. Daí você formaliza um contrato de concessão ao serviço público. Né? Dessa forma, senhores, se a atividade que é explorada pelo Estado for econômica, mas é assumida pelo Estado como prestação de serviço público, tem que se observar o artigo 175 da Constituição. Aqui o regime jurídico vai ser de direito público. De direito público, tá? Preponderantemente. Preponderantemente. Tá? Regime jurídico, né? Regime jurídico. Bom, regime jurídico, assim, qual é a lei que regula as estatais? A lei que regula as estatais é essa que eu falei para vocês, é a 13.303 de 2016, tá? É uma lei nova, uma lei bem extensa, uma lei atual, uma lei nova, muito preocupada com a governança corporativa, com as relações negociais entre estatais e particulares, tá? Muito preocupada com compliance, né? Coisas assim que são novas, relativamente novas no Brasil, no vocabulário, na prática brasileira, mas que na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, existe há anos. Regras de governança corporativa. Né? E no Brasil é um troço que está pegando agora, assim, sabe? Enfim. Então, o regime jurídico das empresas estatais é definido por essa lei 13.303, tá? Como é que você cria uma estatal? Então, veja, lá na autarquia, como é que ela é criada? Basta a lei. Né? Publicou a lei, está criada a autarquia. A estatal não é assim, tá? Tem que ter uma lei. Ela autoriza a criação da estatal. Precisa primeiro ter essa lei que autoriza a criação da estatal. Como é que faz para criar a estatal? Senhores, é uma pessoa jurídica de direito privado. Né? Daí a gente usa os nossos conhecimentos de direito empresarial. A sociedade de economia mista, ela obrigatoriamente tem que ser uma sociedade anônima. E para você constituir uma sociedade anônima, você tem uma fase de preparação, de capitalização, etc. E tal. Depois você faz o estatuto social e leva a registro na junta comercial. É só com o registro na junta comercial é que nasce a sociedade de economia mista, ou a empresa estatal. A empresa pública ela pode adotar qualquer tipo societário, tá? Em nome coletivo, jamais vai fazer isso, né? Mas os tipos societários, comandita simples, comandita por ações, limitada, SA, ela pode adotar qualquer um desses. Tá? Como é que esses tipos societários nascem? Com registro, né? Registro na junta comercial, porque como elas exploram atividade econômica, elas são
empresariais, né? Exploram de forma organizada, né? Exploram empresarialmente, né? A atividade econômica. É o órgão de registro, é a junta comercial. Como é que nasce, como é que se adquire personalidade jurídica, uma sociedade, né? Ela adquire com o registro no órgão competente, né? Pode ser uma junta comercial, pode ser um cartório, né? A sociedade. E a empresa estatal, a mesma coisa, ela tem que formular o seu estatuto, né, o seu ato constitutivo e levar a registro no órgão competente, que em regra é a junta comercial. Registrou, aí sim, está criada a empresa estatal. Não é a lei que cria, é o registro no órgão competente. Vocês entenderam isso? É uma pegadinha, tá? É uma pegadinha, isso vai que cai na prova. Bom, o objeto, eu já falei para vocês, né? Para que presta a empresa estatal? Serve para isso, para explorar a atividade econômica ou prestar serviço público. Tá? O regime de pessoal, né? Como é que é o regime de pessoal das empresas estatais? É tudo seletista, tá, senhores? Tudo seletista. Professor, o senhor falou que a admissão é por concurso. Sim, a admissão é por concurso. A seleção do pessoal é por concurso. Não é por currículo. A seleção é por concurso. Aqueles que são aprovados no concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Correio, ou de qualquer estatal, vão celebrar com o Banco do Brasil, vão celebrar com a Caixa Econômica, com o seu empregador, um contrato de trabalho regido pela CLT. Ele se submete às regras da CLT, direito do trabalho normal. É diferente do pessoal que trabalha lá na administração direta e das autarquias. Esses caras são estatutários. Não se aplica a CLT para eles. Eles têm uma lei que os regula. Em nível federal, qual que é a lei? É a Lei 8.112 de 1990, é o Estatuto do Servidor Público Civil da União. Não se aplica a CLT. Quer dizer, eu sou estatutário, eu não sou seletista. Aqueles afastamentos que tem na CLT, para mim, é diferente. Os prazos de afastamento. Então, é diferente o negócio, tá bom? Quem trabalha lá se submete a CLT, normal. Como um empregado normal. Empregado do supermercado, normal, assim. Mas tem algumas características específicas, assim, sabe? O empregado normal, que é regido pela CLT, ele pode ser mandado embora do dia para a noite. Não tem estabilidade, né? Você pode mandar embora do dia para a noite. O cara que trabalha numa empresa estatal, ele também não tem estabilidade, tá? Não tem. Quem tem estabilidade é só estatutário. Seletista não tem estabilidade. Então quer dizer que ele pode ser mandado embora, assim, do dia para a noite? Então, o STF ele se manifestou sobre isso há um tempão atrás. Ele diz o seguinte, ó, muito embora não tenha o seletista, o empregado público, né? O cara que trabalha na empresa estatal, tecnicamente é chamado de empregado público, seletista. CLT trabalha com empregados. Então você tem empregado privado, que trabalha no comércio normal, e aquele que trabalha com uma estatal é empregado público. Tá? Ele é seletista, igual. O empregado seletista, por ele trabalhar dentro do Estado, ele também não poderia ser mandado embora assim, do dia para a noite. Né? Então teria que haver uma justa causa, né? Você tem que ouvir o cara primeiro, para depois mandar embora. É diferente do estatutário embora, você tem que abrir processo administrativo disciplinar, dar direito de defesa para o cara, depois tem direito de recurso, aí o cara pode questionar isso na justiça. São outros 500. Tá? Nós vamos estudar agentes públicos, tá? Nesse semestre. Eu falo com um pouquinho mais de atenção, mas já na cabeça de vocês. Trabalhou estatal é seletista. Autarquia é estatutário. Administração direta é estatutário. Tá? Esse é o regime de pessoal. Tá? Bom, os bens das empresas estatais, né? A gente viu lá que os bens móveis e imóveis das autarquias, né? Por elas se submeter a regime de direito público, os bens delas são públicos, são inalienáveis, você não pode vender. Quer dizer, pode vender, tem que ter autorização legislativa, tem que fazer licitação, tem um procedimento formal, assim. São inalienáveis, em regra, tem que ser desafetado primeiro.
eles são impenhoráveis, né? Você vai cobrar uma dívida do Estado, você não pode mandar penhorar a viatura da Receita. É impenhorável, não pode. Você não pode adquirir propriedade de bem público através de uso capião, né? A União tem um terreno, não sei aonde, ele estava abandonado há 20 anos, montei minha casinha, estou 15 anos lá, vou pedir... Não tem isso, não existe uso capião de bem público. Tá? E os bens das empresas estatais são públicos ou privados? Bom, como elas são pessoas jurídicas de direito privado, a regra é que seus bens são bens privados. Né? Então, é normal, se submete à legislação civil normal. É penhorável, é alienável, pode ser adquirido por uso capião sem problema nenhum. A doutrina e a jurisprudência faz uma ressalva quanto aos bens das estatais que prestam serviço público. Só para essa. A estatal que tem bens que são seus. Se for olhar lá o CNPJ do carro, a escritura do imóvel, vai estar no nome do particular. Mas se esse bem da estatal, né, pessoa jurídica e privada, é afetado a prestação do serviço público, nesses casos em que o bem particular é afetado à prestação do serviço público, ele tem as mesmas características dos bens públicos, tá, senhores? Tem as mesmas as características de impenhorabilidade. Característica de impenhorabilidade. Ele pode ser alienado, né, pode ser uso capindo normal, mas ele é impenhorável. Tá? Essa é uma ressalva que a doutrina faz. Tá bom? Responsabilidade civil, né? A gente viu, né, que as pessoas jurídicas de direito público, União, Estado Federal, municípios, administração direta, autarquias, né, administração direta, a responsabilidade civil, né, artigo 37, parágrafo 6º. Responsabilidade civil é objetiva. As pessoas jurídicas de direito privado, as empresas estatais, exploram atividade econômica, né, responsabilidade civil subjetiva, direito civil normal. Asterisco. Quando a estatal presta serviço público, aí a responsabilidade é objetiva. Bom, na estatal você tem essas nuances, né? Se ela explora atividade econômica, a resposta é Y. Se ela presta serviço público, a resposta é X. Tá? Tem que ficar atento a essas coisas. E por fim, senhores, eu fiz um quadrinho para vocês, eu acho que deve ter um quadrinho, né? A diferença entre sociedade economia mista e empresa pública, né? Para aqueles que ainda estão acordados, né, não estão assistindo a novela, né, não foram comer pizza, né, ou estão tirando sarro do professor, tá, vamos lá. Opa, 9h20 já, hein? Vamos lá. Quadrinho bem simplesinho, tá? Olha lá, semelhanças. Semelhança entre as duas. A sociedade de economia mista e a empresa pública, tá? As duas integram a administração pública indireta. A lei autoriza a sua criação, e elas são criadas depois como registro do ato constitutivo no órgão competente. As duas são pessoas jurídicas de direito privado, as duas podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica, as duas se auto-administram, são criadas para finalidade específica. Banco do Brasil é só serviço bancário, Correio é só serviço de entrega das coisas. Tá? E as duas se sujeitam ao controle da administração direta, né? Veja, não tem, assim como na autarquia, né, não tem hierarquia, né? Mas se sujeita ao controle, né? E também ao controle do Tribunal de Contas. Agora, as diferenças entre elas. São 3 quesitos de diferença. A forma de organização empresarial, a formação do capital de cada uma delas e competência judicial. Competência para ações judiciais. Então, vamos lá. Em relação à forma de organização, tipo societário, né? A empresa pública pode adotar qualquer tipo societário. Sociedade de nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada ou SA. A sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima, tá, senhores? Só sociedade anônima. Em relação à formação do capital social de cada uma delas. A empresa pública, o capital social dela é integralmente público. Integralmente público. Ali não tem capital particular. Sociedade de economia mista. Aqui tem capital público, dinheiro público e dinheiro privado. Só que a maioria do dinheiro tem que ser público.
o capital social de uma sociedade de economia mista, majoritariamente, tem que ser público. Então, no mínimo 51% das ações tem que ser públicas. Petrobras é assim, o Banco do Brasil é assim. No mínimo 51% está na mão da União. Tá? E a competência, né? As empresas públicas, sejam elas, estejam em processo judicial na condição de autor ou réu, são julgadas na Justiça Federal. Então, você vai entrar com uma ação contra a Caixa Econômica, contra o Correio, Justiça Federal, né, exceto se essa causa envolver falência, né? Mas a falência aqui é entre aspas, tá, senhores? Porque, tecnicamente, empresa estatal não vai à falência. Você, mano, pode quebrar? Não, ela pode quebrar, mas a quebra de uma empresa estatal, ela não é regida pela lei de falências. Ela tem uma lei específica para liquidar a empresa estatal. É por isso que a gente fala que empresa estatal não vai à falência. Ela pode quebrar? Pode, mas ela não se aplica ao processo de quebra a lei de falência, se aplica uma outra lei. Tá? Quando envolve acidente de trabalho dentro da empresa pública é justiça trabalhista. Tá? As demais causas é tudo justiça federal. Quando você vai entrar com uma ação contra uma sociedade de economia mista, independentemente se ela é estadual, se é federal, municipal, justiça competente, justiça estadual. Vou entrar com uma ação contra a Petrobras, justiça estadual. Vou entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, justiça estadual. Quero questionar o meu contrato bancário com o Banco do Brasil porque o juro está extorsivo, justiça estadual. Tudo bem, crianças? Entenderam? Uma aula densa hoje, né? Uma aula densa. Mas não é difícil. Tem bastante conteúdo, mas não é difícil. Eu espero que eu tenha conseguido alcançá-los. Né? Isso, Vanessa, muita informação. E olha que eu nem falei tudo. Olha que eu nem falei tudo. Espero que eu tenha conseguido alcançá-los, tá? Da maneira mais simples que eu consegui, falar para vocês sem cometer, assim, erros técnicos, mantendo, assim, um padrão de academia, né? Que é absolutamente necessário, porque o conhecimento tem que ser técnico. Então, assim, eu acho que eu pavimentei o caminho para vocês trilharem, né? Agora, os passos que vocês vão dar, vocês peguem lá o livro, aí vocês estudem no livro, tá? Terminando a aula agora, já vai estar à disposição de vocês a atividade de frequência, vai lá, faz, já aproveita e já faz já, tá? Que o prazo encerra amanhã, né? Já aproveita e já faz já. Estando pronta aqui a gravação, eu vou levar lá no YouTube, deixar no YouTube para vocês, e daí lá no lugarzinho de sempre eu vou colocar à disposição e também vou mandar para o Marcos, no e-mail do Marcos que eu vou anotar aqui, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês, a educação que vocês me ouvem, a participação de cada um de vocês aqui no chat, que só enriquece a aula, né? E para aqueles que ainda estão aqui, né, me ouvindo, muito obrigado, senhores, se cuidem, tá bom? Se cuidem, até a próxima terça-feira. Eu vou parar a gravação.